Essa é uma apresentação de meditação cristã. Meditação cristã misturando o cristianismo primitivo com o cristianismo moderno. Os antigos eram chamados de anacoretas ou exicastas. E muito pouco se conhece dessa tradição dos exicastas ou dos anacoretas, que foram aqueles que primeiro formaram os mosteiros na cristandade. Então, nós vamos tentar falar sobre as práticas meditativas no cristianismo, juntando o cristianismo moderno com o cristianismo antigo. Quando nós falamos em meditar, nós estamos falando de refletir, de ponderar, do pensamento profundo. E aqui nós principalmente damos ênfase à ligação entre a personalidade comum e o ser interno. No cristianismo se fala que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O que é o corpo? Todo mundo sabe o que é. O que é a alma? O que é o espírito? Qual a diferença entre a alma e o espírito? Esses são conceitos que existem dentro da tradição cristã, mas que de uma certa forma ficam um pouco confusos, como se a alma fosse um balãozinho pairando em cima das nossas cabeças. E afinal, o que é o espírito? É o mesmo que a alma? Então, nós vamos tentar simplificar dizendo que nós somos o ser interno que encarna na personalidade para fins de evolução. Assim como quando nós temos um veículo, nós entramos dentro do veículo e damos o destino a esse veículo que nós queremos, assim também o ser interno encarna no veículo personalidade e vai dando o destino que quiser ou que puder, vai conduzindo o seu processo de evolução. Mas o que acontece é que muitas vezes a personalidade ela fica obstruída, a ligação com o ser interno fica obstruída. Então, a personalidade fica como se fosse quase um sonâmbulo, sem uma ligação entre o ser interno. Então, a meditação, ela é um processo de ligação do ser interno, da nossa verdadeira natureza, com a nossa natureza material, com o nosso corpo, com a nossa personalidade. Então, nós vamos falar de meditação aqui, vamos falar dessas práticas meditativas num sentido amplo, não só como se sentar de determinada maneira, respirar de determinada maneira, não como uma coisa muito estrita, mas como técnicas que ajudam na elevação espiritual do indivíduo. Técnicas que favorecem a ligação entre a personalidade comum e o ser interno. Não há dúvida que a oração é a prática mais conhecida dentro do cristianismo. No cristianismo moderno e provavelmente no cristianismo antigo também. É uma prática, na verdade, aquilo que nós conhecemos como oração é um conjunto de práticas que levam a um determinado fim. O que passa hoje por oração é apenas uma prática sobrevivente de todo um repertório de exercícios de contemplação intensiva. Ou seja, na verdade, aquelas formulinhas que nós conhecemos, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha e muitas outras, elas são fórmulas de poder, elas são práticas, um repertório de exercícios de contemplação intensiva. Tem apenas um problema.
pedir. Quando nós vamos para a oração querendo alguma coisa de volta, nós estamos fazendo uma barganha com Deus. E ela tem o seu poder, ela tem o seu significado, mas ela não é tão eficiente como técnica de elevação espiritual. Eu encontrei uma vez uma citação que eu achei muito interessante, que diz: a oração não é um meio para fazermos de Deus o escravo das nossas ambições, mas para fazer de nós os servos do seu amor. Então, a oração deve ser um meio de nos conectarmos com a realidade divina. A realidade divina que está em todas as coisas, dentro e fora de nós. Há uma grande variedade de técnicas conhecidas de grandes místicos e pensadores cristãos que moldaram o desenvolvimento da cristandade, porém não do público leigo em geral. O que quer dizer isso? Existem muitas técnicas dentro do cristianismo que não são conhecidas do público em geral, mas que estão guardadas nas paredes dos mosteiros. Na verdade, existe um histórico para isso. O cristianismo foi uma religião que se misturou muito com política. Em 325, o imperador Constantino declarou o cristianismo uma das religiões do Império Romano. Em 375, declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Ou seja, em 50 anos virou-se a mesa completamente. Quer dizer, antes de 325, os cristãos eram perseguidos. A partir de 375, passou a ser a religião do Império Romano. E 9 anos depois, foram abolidos todos os cultos que não o cristianismo ortodoxo. Ou seja, aqueles que eram perseguidos passaram a perseguir todas as outras formas, inclusive o cristianismo gnóstico e etc, e etc. Então, o público em geral não passou a não ter acesso a muita coisa que estava guardada nos mosteiros. Olha, tem mais além disso. O que aconteceu quando os cristãos, os místicos genuínos, num quadro de perseguição, num quadro de queima da Biblioteca de Alexandria e etc., eles foram embora para o deserto e formaram os primeiros mosteiros no Egito, no Oriente Médio em geral. E nesses mosteiros começou-se a desenvolver a tradição exicasta. Exicasta vem de Ezequia. Ezequia quer dizer tranquilidade. Exicastas eram aqueles que buscavam a tranquilidade no deserto, aqueles que se afastavam do Império Romano e iam buscar a vida mística nos mosteiros afastados no deserto. Então, houve vários movimentos em várias direções. Agora, um principal ponto que nós temos que levar em conta que houve uma intenção deliberada de não dar acesso ao público em geral aos comos da tradição, aos métodos de transformação espiritual. Existe um dogma dentro da Igreja Católica que foi especialmente útil nesse processo de dominação política, que é o dogma da intermediação vicária. Intermediação vicária, que nome esquisito, né? Vicária, vigário. Intermediação vicária quer dizer que é só o padre que pode nos levar à salvação.
Não há salvação senão através da igreja, senão através do sacerdote. Então, o indivíduo se tornou cada vez mais desprovido da sua capacidade de autotransformação. Ele não sabia como fazer as transformações necessárias para se aproximar da sua vida divina. Então, os comos da transformação espiritual foram ficando cada vez mais guardados. E nesse sentido, é muito interessante que essa atitude hoje, ela está com seus dias contados. Por quê? Porque hoje o budismo e o hinduísmo têm se expandido cada vez mais no mundo. Então, os cristãos, ou pelo menos alguns cristãos, têm visto a necessidade de trazer esses comos da transformação espiritual para o público em geral. É muito interessante que alguns livros, no prefácio, chegam a dizer de uma maneira assim até engraçada: você vai encontrar aqui o que está procurando nas religiões do Oriente. Ou seja, eles foram esvaziando tanto, deixando a cultura cristã tão superficial, tão aguinha com açúcar, que os comos da transformação espiritual vão sendo buscados em outras religiões. Há um tempo atrás, o Times de Nova York, uma revista chamada Times, publicou 10 páginas de budismo. Por quê? Porque o dono da revista Times é budista? Não. Por quê? Porque o budismo cresce muito. Então, nesse contexto, muitas religiões cristãs vêm trazendo à baila coisas que estavam escondidas nos mosteiros. Por isso, essa atitude de guardar, de esconder, de ocultar, ela está com seus dias contados. Toda religião tem o seu aspecto exotérico e o seu aspecto esotérico. Toda religião tem uma diferença entre aquilo que aparece para as massas em geral e os ensinamentos mais reservados. Isso é comum e o que aconteceu no cristianismo foi que essa distância entre o cristianismo esotérico e o cristianismo popular ficou tão grande que eles quase não se reconhecem. Então, por isso, o subtítulo dessa apresentação, as contribuições dos exicastas para o cristianismo moderno. Nós vamos ver que dentro do cristianismo existem muitas práticas de ordem meditativa, muitas práticas efetivas de transformação espiritual que o público não conhece, apesar dessas práticas serem cristãs.